Então vamos para a nossa aula de artigo, parte 1. Nós estamos vendo as classes de palavras. Quais são as classes de palavras, Clean? Substantivo, adjetivo, pronome. Artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, vamos lá. Falando de artigo. Então, definição e flexão. Falava sobre o dentista. O que é isso aqui, Clean? Esse o. Artigo definido ou indefinido? Indefinido. O dentista, você diz, eu falava sobre o dentista. Ele está definindo o dentista, né? Os dentistas não é definido. Não. Aí se eu dissesse, falava sobre um dentista, aí eu não estou definindo ele, né? Está indefinido. Então, falava sobre o dentista, é aquele dentista pelo qual eu falava, eu estou definindo ele. Agora, eu falava sobre um dentista, poderia ser qualquer um dentista. Portanto, o é o artigo definido e o é o artigo indefinido, certo? Muito bem. Então, eu posso dizer que o artigo definido, Felipe, é o e a variável em gênero é o é para o sexo masculino, para o gênero masculino e o A é para o gênero feminino. Muito bem. E ele varia também em número. Eu posso colocar o para o singular e os, as para o Felipe. Feminino. Plural. Clean. O artigo indefinido ele pode também ser variável em gênero. O é para o gênero masculino. E o uma é para o gênero Feminino. Muito bem. Variável em número, também eu tenho singular e plural. E Umas. Artigo definido serve para quê? definir. Indicar um ser definido entre os demais. O dentista, o elefante, a leoa, a girafa, O papai. o papai. E ele também pode indicar toda a espécie ou conjunto de seres, certo? Então, assinale a alternativa A ou B. Muito bem. Aqui já está dando o exemplo. A professora de português indicou este livro. Ela é letra A, porque ela indica um ser definido entre os demais. Se eu digo a professora de português indicou este livro significa que é este livro. Não pode ser qualquer livro. É este livro. Quando a professora indicou esse livro de inglês, vocês podiam comprar qualquer livro de inglês? Não. Só este livro. Só este livro. Muito bem. O professor precisava sempre estar atualizado. Ele está indicando um ser definido entre os demais ou ele indica toda a espécie ou conjunto de seres? É letra A ou letra B aqui? B. Não. O professor, pensa aí, Felipe e Clean. O B. professor precisa sempre estar atualizado. A. É letra A. A letra B, porque ele indica toda a espécie ou conjunto de seres. Ele quer dizer que todos os professores, toda a espécie ou conjunto de professores precisa sempre estar atualizado. Tá bem? Então, o artigo definido, ele indica um ser ou ele indica uma espécie ou um conjunto de seres. E o artigo indefinido? O indefinido, ele serve para indicar um ser indefinido entre os demais, tá? Ele serve para indicar um subconjunto indefinido de seres e ele serve para indicar
reforço de uma ideia. Vamos repetir? Leia, Clean. Ele serve para indicar... Ele indicar um ser indefinido entre os demais. Felipe. Indica o subconjunto indefinido de seres. Clean. Indica reforço de uma ideia. Muito bem. Assinale C, D ou E. Uma professora de português indicou esse livro. Eu posso dizer que ela é a letra C, D ou E. Indica um ser indefinido entre os demais. Indica um subconjunto indefinido ou indica um reforço de uma ideia? Letra C. Ela indica um ser indefinido. Uma professora, que a gente não sabe qual foi, ela indicou o livro. Vamos lá. Felipe, um rapaz comprou o apartamento dela. D. D? É letra C. Um rapaz que a gente não sabe quem é comprou o apartamento dela. Indica um ser indefinido entre os demais. Um rapaz é um ser indefinido entre os demais. Dela, não ela. Clean. Ela. Umas bactérias desenvolvem resistência a certas substâncias. Ué, eu acho que é... Ué, o D. É o D. Indica subconjunto indefinido de seres. Muito bem. Umas bactérias, que é um subconjunto indefinido de seres, desenvolvem resistência a certas substâncias. E se eu colocasse aqui, Felipe, alguns vírus desenvolvem mutações. Alguns vírus desenvolvem mutações. O que seria C, D ou E? Seria C. Seria D. Ele indica um subconjunto indefinido de seres. Tá? Né? Alguns vírus desenvolvem mutações. É um subconjunto indefinido de seres. Bom, então, estava com uma fome. Felipe. Acho que é letra E. Letra E. Ele indica uma fome, um reforço de uma ideia. Eu estou com uma fome danada. É um reforço de uma ideia. Tô morrendo de sono. Generalização. Para generalizar uma ideia, suprime-se o artigo. Então vamos lá. Mudanças são necessárias para o aperfeiçoamento do trabalho. Olha, veja que eu suprimi. Eu poderia dizer, as mudanças são necessárias para o aperfeiçoamento do trabalho. Mas eu comecei, mudanças são necessárias para o aperfeiçoamento do trabalho. Para generalizar uma ideia, suprime-se o artigo. Então, veja, aqui, quais são as mudanças que eu preciso implementar para aperfeiçoar o trabalho? É uma ideia vaga, uma ideia generalizada. Mas se eu dissesse, as mudanças devem ser implantadas, aí eu teria uma ideia específica já sabida. Festas não me atraem, Clean. O que significa isso? Deixa eu pensar. Quando eu não Vaga coloco... generalizada. Ela tá vagas e generalizadas. A festa, que festa não me atrai? Eu tenho como saber? Não. Felipe, as festas devem ser organizadas. Não pode ser, é uma dessas. Acho que é vaga específica, vagas generalidade. Não, é específica, porque ele começou com A aqui, ó. As festas. Se ele começou com A aqui, festas devem ser organizadas, é uma ideia específica. Sim. Quando ele não começar com artigo, vagas generalizadas. Quando ele começar com artigo específico, já sabidas. Pessoa célebre, histórica, distante. Rui Barbosa lutou por seus ideais. Rui Barbosa
é uma distância psicológica, né? Lutou por seus ideais. Rui parecia alheio à discussão. Aí, o Rui parecia alheio à discussão. Aí eu tenho uma proximidade psicológica. O Rui. Quando eu não coloco o artigo, Rui Barbosa lutou por seus ideais. Eu tenho uma distância psicológica. Quando eu coloco o artigo, Rui Barbosa parecia alheio à discussão. Eu tenho uma proximidade psicológica. O O dá proximidade. Sem o O fica distante. Então, nos nomes próprios de personagens históricos, célebres ou distantes psicologicamente, dispensa-se o artigo. Repetindo, Rui Barbosa, ele viveu há muitos anos atrás. Se eu dissesse, eu diria, o Leonardo da Vinci lutou pelos seus ideais. Fez pinturas geniais. O Leonardo da Vinci fez pinturas geniais, ou Leonardo da Vinci fez pinturas geniais. O que eu deveria colocar? Não, Leonardo da Vinci sem o O, porque quando for nomes próprios de personagens históricos, célebres ou distantes, dispensa-se o artigo. Por exemplo, Steve Jobs popularizou o tablet maldito. Aí eu não coloco o O porque é um personagem histórico, célebre e distante. Entendi. Pronomes de tratamento. Felipe, você sabe quais são os pronomes de tratamento? Eu. A Vossa Senhoria não me entendeu. Senhoria é o pronome de tratamento. Muito bem, Vossa Senhoria. Estive com a Sua Santidade ontem. Quem é a Sua Santidade, Queen? Qual é o personagem que é a Santidade? Sua Santidade. É o Papa. O Papa, a gente trata ele, estive com Sua Santidade ontem. Entendi. Veja, eu não coloco, gente, aqui, ó, em pronomes de tratamento, eu não coloco o A. Eu não digo, a Vossa Senhoria não me entendeu. Não, Vossa Senhoria não me entendeu. Estive com a Sua Santidade ontem. Eu não coloco estive com a Sua Santidade ontem. Porque o A aqui, ele não pode ser empregado em pronome de tratamento. Pronome de tratamento iniciado por pronome possessivo repele o artigo. Tá terminando. Casa e terra. Lá em casa não se discute as refeições. Muito bem. Lá em casa não se discute as refeições. Lá em casa. Agora estou vindo de casa. De casa. Aí a palavra casa, significando própria, ou seja, moradia própria, sem determinante, dispensa o artigo. Eu não coloco aqui lá em a casa, ou agora estou vindo da casa. Eu coloco de casa. Os viajantes abandonaram o barco e seguiram por terra. Olha aqui a palavra terra. Ele não disse por a terra. Eles colocam por terra. Porque a palavra terra, em oposição a bordo, sem determinante, dispensa o artigo. Presta atenção. Artigo substantivante. O que é um artigo substantivante? Bom, justo, querer, poder, hoje, ontem, aqui. Então vamos para as classes de palavra. O que é a palavra bom? É um adjetivo. Bom menino, mau menino. O que é a palavra justo, Felipe? Justo. É um adjetivo.
esse pai é justo, esse pai é injusto. Esse juiz é justo, esse juiz é injusto. Por que ele é um adjetivo? Porque ele qualifica o substantivo. Querer, o que é? A palavra querer, clean, é um verbo, muito bem. Poder, Felipe, o que é? É verbo. É um verbo. Hoje, o que é? Um advérbio. Por quê? Hoje é um advérbio de tempo. Hoje. Ontem é um advérbio de tempo? É. Ontem. Amanhã é um advérbio de tempo? É. Aqui é um advérbio de lugar, né? Aqui, ali, acolá, tudo é um pronome. Tudo, nada. Sem fim é uma locução adverbial. Então vamos lá. Artigo substantivante. O bom e o justo, o querer e o poder. Quando você coloca o bom, o antes da palavra bom, o que acontece com o bom? O bom era um advérbio, agora ele virou um substantivo. O justo. O justo é um advérbio, mas ele virou um substantivo. O querer é um verbo, mas se você botou o, ele vira um substantivo. Felipe. Você entendeu, Felipe? Entendi. Leia para mim. Ou ontem, eu amanhã. Ou aqui, eu agora. O que significou? O ontem era um Advérbio. com o antes do ontem, ele virou um substantivo. O amanhã era um advérbio. Com o na frente dele, ele virou um Artigo. Substantivo. O aqui, ele era um Advérbio. Ele era um advérbio. Com o na frente, ele virou um Substantivo. O agora era um Advérbio. Com o na frente, ele virou um Substantivo. clean. Leia. O tudo é o nada. A vida é um sem fim. O tudo. O que era o tudo? Pronome. Um pronome. Com o na frente, ele virou um. Substantivo. Então, ele virou um artigo substantivante. O nada. O que era o nada? É um... Não é. Não é pronome, ué. Não. Tudo e nada. O que é o tudo e o nada? Com o na frente, ele se torna um substantivo. A vida. A vida, todo mundo sabe. A vida é um substantivo. É um sem fim. Tá? Artigo transforma qualquer palavra em substantivo. Se colocar um artigo na frente da palavra, seja ela adjetivo, verbo, advérbio, ela se torna um substantivo. E acabou. Pergunto para vocês, alguma dúvida, alguma pergunta, fale agora ou se calem para sempre.